Imagine descobrir que uma das maiores conquistas da humanidade pode ter uma origem completamente diferente do que sempre acreditamos. Em uma manhã comum de 2020, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, fez uma declaração que abalou a comunidade científica e reacendeu um dos maiores debates da história. Quem realmente construiu as pirâmides do Egito? Esta não é apenas mais uma história sobre teorias da conspiração. É uma jornada fascinante que nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre nossa própria capacidade como espécie. Por mais de 4 milênios, as pirâmides de Gizé têm se mantido como testemunhas silenciosas da história humana. Imponentes, majestosas e, acima de tudo, misteriosas. Para começar a entender a magnitude dessas construções, precisamos mergulhar em alguns números que desafiam nossa imaginação. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior delas, foi construída com aproximadamente 2.300.000 blocos de calcário e granito. Cada bloco pesa em média 2,5 toneladas, com alguns chegando a impressionantes 80 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, se quiséssemos construir algo semelhante hoje, precisaríamos de uma das maiores gruas do mundo, trabalhando ininterruptamente por mais de 20 anos. Um desafio que até mesmo as empresas de construção de Elon Musk, com toda a sua tecnologia avançada, achariam formidável. E os antigos egípcios fizeram isso há mais de 4.500 anos. Os números impressionantes são apenas o começo. O verdadeiro mistério está nos detalhes da construção. A precisão é tão extraordinária que seria invejável até mesmo pelos padrões modernos da SpaceX de Musk. O erro no nivelamento da base é de apenas 2 centímetros em uma extensão de mais de 230 metros. Para comparação, isso é menos que a espessura de uma moeda moderna. Mas por que uma simples declaração causou tanto alvoroço? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e explorar os segredos que as pirâmides guardam há milênios. Durante o período conhecido como Reino Antigo do Egito, aproximadamente entre 2686 e 2181 a.C., os egípcios desenvolveram técnicas de construção que ainda hoje desafiam nossa compreensão. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas grande em nome. Suas medidas incorporam princípios matemáticos que só seriam descobertos milênios depois. A relação entre sua altura e o perímetro de sua base é praticamente idêntica à proporção de 2π, uma constante matemática que só seria calculada com precisão muito tempo depois. Imaginem se Elon Musk descobrisse que os antigos egípcios já dominavam os cálculos necessários para lançar um foguete à órbita. Os blocos de pedra são tão perfeitamente cortados e encaixados que nem mesmo uma lâmina de cartão consegue passar entre eles. Em algumas partes internas da pirâmide, a precisão é tão extraordinária que o espaçamento entre os blocos é menor que meio milímetro. Uma precisão que rivalizaria com as linhas de montagem automatizadas da Tesla. Mas os mistérios não param por aí. As 3 pirâmides principais de Gizé estão alinhadas de forma a reproduzir exatamente o padrão das 3 estrelas do cinturão de Órion. Como um povo antigo conseguiu realizar um planejamento arquitetônico tão preciso em uma escala tão grandiosa? A resposta pode ser mais extraordinária do que qualquer teoria alienígena, algo que até mesmo Musk teve que reconhecer posteriormente. Os egípcios desenvolveram um sistema de organização e planejamento incrivelmente sofisticado. Descobertas arqueológicas recentes revelaram diários de construção, plantas detalhadas e até mesmo vilas inteiras, construídas especialmente para abrigar os trabalhadores. Diferente do que muitos pensam, as pirâmides não foram construídas por escravos. Outro mito que Musk teve que reconsiderar. Eram projetos nacionais que empregavam agricultores qualificados durante as cheias do Nilo, quando não podiam trabalhar nos campos. Esses trabalhadores eram bem alimentados, recebiam cuidados médicos e eram enterrados com honras próximos às pirâmides que ajudaram a construir. Os engenheiros egípcios desenvolveram técnicas revolucionárias que fariam até os engenheiros da SpaceX se impressionarem. Eles utilizavam rampas externas e internas para transportar os blocos, aproveitavam a cheia do Nilo para transportar pedras por barco até o local da construção,
e desenvolveram ferramentas e sistemas de medição incrivelmente precisos. Uma descoberta recente revelou como eles conseguiam transportar blocos tão pesados pelo deserto. Molhavam a areia. Experimentos modernos demonstraram que a areia molhada reduz a fricção pela metade, tornando possível arrastar blocos gigantescos com muito menos esforço. Os egípcios também eram mestres em geometria e astronomia, com uma precisão que rivalizaria com os sistemas de navegação dos foguetes da SpaceX. Eles desenvolveram um sistema de medição baseado no corpo humano que era surpreendentemente preciso. O cúbito real egípcio, sua unidade básica de medida, era tão bem padronizado que variava menos de meio milímetro em todo o reino. A complexidade da engenharia egípcia vai além da construção externa. Dentro das pirâmides, existem câmaras e passagens construídas com tanta precisão que até hoje intrigam os especialistas. A Câmara do Rei, por exemplo, possui um sistema de ventilação que mantém a temperatura constante, mesmo com o calor extremo do deserto egípcio. Uma façanha de engenharia ambiental que até mesmo os modernos prédios sustentáveis de Musk teriam dificuldade em replicar. Pesquisadores modernos descobriram que os antigos construtores usavam técnicas avançadas de nivelamento que envolviam canais de água para criar superfícies perfeitamente planas. Este método era tão eficiente que variações similares dele ainda são utilizadas na construção civil contemporânea. O conhecimento astronômico dos egípcios era igualmente impressionante, algo que até Musk, com seus planos de colonização espacial, teve que reconhecer. As pirâmides não apenas se alinham com precisão aos pontos cardeais, mas também foram construídas levando em consideração os ciclos solares e estelares. Durante o equinócio, o Sol se põe exatamente entre as duas maiores pirâmides, quando visto da Esfinge. Uma das descobertas mais intrigantes dos últimos anos veio através do uso de muons, partículas subatômicas que podem atravessar estruturas sólidas. Esta tecnologia revelou a existência de uma câmara misteriosa dentro da Grande Pirâmide, que permaneceu selada por mais de 4.500 anos. Os cientistas também descobriram evidências de como os egípcios conseguiam transportar os enormes blocos de pedra da pedreira até o local de construção. Eles encontraram os restos de uma antiga rampa no deserto, com postes laterais que sugerem um sofisticado sistema de alavancas e contrapesos. Uma engenhosidade que faria os engenheiros da Tesla repensarem seus métodos de produção. Outro aspecto fascinante é o planejamento logístico envolvido na construção. Os arqueólogos encontraram os restos de uma cidade inteira dos construtores, com padarias capazes de produzir milhares de pães por dia, cervejarias, hospitais e até mesmo áreas de lazer para os trabalhadores. Isto demonstra um nível de organização social que rivaliza com projetos de construção modernos e as gigafábricas de Musk. A qualidade da construção era tão excepcional que as pirâmides sobreviveram não apenas ao tempo, mas também a terremotos. A forma como os blocos foram dispostos, com juntas perfeitamente ajustadas e um sistema de distribuição de peso preciso, criou estruturas que são naturalmente resistentes a abalos sísmicos. Um princípio de engenharia que até mesmo os modernos projetos de Musk procuram replicar. Os egípcios também desenvolveram um método revolucionário para garantir que os ângulos das faces da pirâmide fossem precisos. Eles usavam um instrumento chamado Bey, uma espécie de esquadro que permitia manter um ângulo constante de 52 graus, o ângulo exato necessário para criar a famosa forma piramidal. Quando observamos todas essas evidências, começamos a entender por que a declaração de Elon Musk provocou tanta controvérsia. Atribuir a construção das pirâmides a alienígenas não apenas ignora as evidências arqueológicas, mas também diminui uma das maiores conquistas da engenharia humana. É interessante notar que o próprio Musk, após ser confrontado com evidências científicas, mudou sua posição. Ele compartilhou um artigo detalhando os métodos de construção das pirâmides e reconheceu o gênio dos antigos egípcios. Esta mudança de opinião demonstra algo importante. Mesmo as mentes mais brilhantes podem aprender com a história. As pirâmides nos ensinam uma lição valiosa sobre o potencial humano. Quando Musk sonha em colonizar Marte,
ou revolucionar o transporte terrestre, ele está seguindo os passos dos antigos egípcios, sonhando o impossível e encontrando maneiras de torná-lo realidade. Hoje, as pirâmides continuam a ser estudadas com tecnologias cada vez mais avançadas. Scanners tridimensionais de alta precisão estão revelando detalhes nunca antes percebidos em sua estrutura, lembrando os sistemas de análise usados pela SpaceX em seus foguetes. Simulações computadorizadas nos ajudam a entender melhor os métodos de construção. E cada nova descoberta só aumenta nossa admiração por essas estruturas extraordinárias. A influência das pirâmides na arquitetura moderna é inegável. Arquitetos contemporâneos, incluindo aqueles que trabalham nos projetos futuristas de Musk, continuam a se inspirar não apenas em sua forma icônica, mas também nos princípios de engenharia que as tornaram tão duradouras. De Dubai a Las Vegas, podemos ver ecos dessa antiga influência em arranha-céus e hotéis modernos. Um exemplo notável é o Luxor Hotel em Las Vegas, que não apenas replica a forma da pirâmide, mas também incorpora elementos do Antigo Egito em seu design. No entanto, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, esta réplica é apenas um terço do tamanho da Grande Pirâmide de Gizé. Um fato que fez até mesmo Musk repensar suas declarações iniciais sobre construções antigas. Os estudos modernos das pirâmides revelaram aspectos surpreendentes sobre suas propriedades físicas. Pesquisadores descobriram que a forma piramidal tem propriedades únicas de concentração de energia, algo que os engenheiros da Tesla estudam para possíveis aplicações em energia sustentável. Análises recentes usando tecnologia de termografia revelaram diferenças de temperatura inexplicáveis em certas seções das pirâmides. Estas anomalias térmicas podem indicar a presença de câmaras ou passagens ainda não descobertas, ou podem ser resultado do sofisticado sistema de ventilação construído pelos antigos egípcios. Uma engenhosidade que até os modernos sistemas da Tesla teriam dificuldade em replicar. Uma das descobertas mais intrigantes dos últimos anos foi a identificação de nanopartículas na argamassa utilizada entre os blocos. Esta antiga mistura não apenas ajudou a unir as pedras, mas também aumentou significativamente a durabilidade da estrutura. Uma inovação que faria até mesmo os engenheiros de materiais de Musk voltarem aos livros de história. O impacto cultural das pirâmides vai muito além da arqueologia e da engenharia. Elas inspiraram inúmeras obras de arte, livros, filmes e teorias ao longo dos séculos. Cada geração parece encontrar algo novo para se maravilhar nestas estruturas antigas. Assim como Musk encontrou inspiração para seus próprios projetos ambiciosos. As pirâmides também nos ensinam lições importantes sobre sustentabilidade. Os antigos egípcios utilizaram materiais locais, aproveitaram as condições naturais do ambiente e criaram estruturas que duraram milênios. Em uma era de preocupações ambientais crescentes, estes princípios são mais relevantes do que nunca. Algo que ressoa com a missão de sustentabilidade das empresas de Musk. Um aspecto frequentemente negligenciado é o impacto econômico das pirâmides na antiga sociedade egípcia. Longe de drenar recursos, a construção das pirâmides estimulou o desenvolvimento de novas tecnologias, criou empregos e fomentou o comércio. Este modelo de projeto público em larga escala ainda influencia a gestão de grandes obras hoje, incluindo as gigafábricas da Tesla. Os métodos de documentação dos egípcios também eram notavelmente avançados. Eles mantinham registros detalhados de cada aspecto da construção, desde a extração das pedras até o posicionamento final de cada bloco. Um sistema de controle de qualidade que rivalizaria com os protocolos de produção da Tesla. Esta atenção à documentação nos permite hoje compreender melhor seus métodos. Uma descoberta particularmente fascinante foi o Diário de Merer, um conjunto de papiros que detalha o transporte de pedras calcárias de Tura para Gizé. Este documento antigo fornece informações precisas sobre a logística da construção, incluindo o número de trabalhadores, as rotas de transporte e até mesmo os turnos de trabalho. O significado religioso das pirâmides vai muito além de simples túmulos reais. Para os antigos egípcios, estas estruturas eram verdadeiras máquinas de ressurreição,
projetadas para transformar seus faraós em deuses imortais. Uma ambição que talvez só encontre paralelo nos sonhos de Musk de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Cada aspecto da construção, desde a inclinação precisa das paredes até a orientação das câmaras internas, tinha um propósito espiritual específico. Os arqueólogos descobriram que as pirâmides faziam parte de um complexo sistema de crenças sobre a vida após a morte. As câmaras e corredores internos eram dispostos de forma a facilitar a jornada do espírito do faraó através do submundo. O aspecto astronômico das pirâmides é igualmente fascinante. Além do alinhamento com o cinturão de Órion, pesquisadores descobriram que as aberturas de ventilação da Câmara do Rei apontavam diretamente para estrelas importantes no céu antigo. Uma precisão astronômica que até mesmo os engenheiros da SpaceX admirariam. Estudos recentes usando modelagem computacional revelaram que as pirâmides podem ter servido como enormes marcadores solares. Durante os solstícios, as sombras projetadas criavam padrões específicos que podem ter sido usados para marcar eventos importantes no calendário egípcio. Um sistema de medição do tempo que até mesmo os computadores da SpaceX teriam orgulho de calcular. O impacto das pirâmides no turismo moderno é impressionante. Mais de 14 milhões de pessoas visitam o complexo de Gizé anualmente, gerando bilhões em receita para o Egito. Esse fluxo de visitantes supera até mesmo o número de pessoas que acompanham os lançamentos da SpaceX. Para proteger as pirâmides, cientistas estão desenvolvendo novos métodos de conservação. Tecnologias de monitoramento avançado, similares às usadas por Musk em seus projetos espaciais, permitem detectar mudanças microscópicas na estrutura, enquanto tratamentos inovadores ajudam a preservar as pedras antigas contra a erosão e a poluição moderna. Quando comparadas a outras estruturas antigas do mundo, as pirâmides se destacam não apenas por seu tamanho, mas por sua precisão técnica. Enquanto estruturas como Stonehenge e as pirâmides maias são impressionantes, nenhuma alcança o nível de sofisticação matemática e engenharia das pirâmides egípcias. Um fato que fez Musk repensar suas teorias iniciais sobre sua construção. As teorias modernas sobre o propósito das pirâmides continuam evoluindo. Alguns pesquisadores sugerem que, além de seu papel religioso, elas podem ter servido como centros de poder que demonstravam a autoridade do faraó. Não muito diferente de como os projetos ambiciosos de Musk hoje demonstram o poder da tecnologia moderna. Em última análise, as pirâmides nos ensinam uma lição profunda sobre nossa própria história e potencial. Quando Musk sugeriu inicialmente que alienígenas poderiam ter construído as pirâmides, ele inconscientemente ecoou uma tendência comum de subestimar nossos ancestrais. A verdadeira história das pirâmides é ainda mais extraordinária do que qualquer teoria sobre intervenção extraterrestre. É uma história de inovação humana, organização social sofisticada e compreensão profunda do mundo natural. É uma história que continua a nos inspirar e ensinar. Assim como os projetos visionários de Musk hoje nos inspiram a sonhar com o futuro. Se você se fascinou com esta jornada através do tempo e da ciência, esperamos que continue explorando conosco os mistérios e maravilhas de nossa história. Até o próximo vídeo. Este é o texto completo do roteiro, já editado e sem os pedidos excessivos de engajamento. Gostaria que eu fizesse mais algum ajuste?